Graça e paz, amados. Nós estamos aqui nesse momento para falar com vocês o último episódio da série Improváveis. O último, o 11º episódio. Nós vamos falar de Jael, uma mulher totalmente improvável, mas é uma guerra de muitas situações improváveis, tanto com Jael quanto Débora. Deus usa numa mesma batalha duas mulheres improváveis, num, num lugar improváveis, com arma improváveis, para vencer o exército inimigo. Em Juízes 4, nós vemos uma palavra que diz assim: mas depois da morte de Elude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E no 3 disse assim: então os israelitas clamaram ao Senhor, pois Jabim, que tinha 900 carros de guerra feitos de ferro, havia oprimido com crueldade durante 20 anos. Então, durante 20 anos, o povo de Israel foi oprimido por esse exército inimigo. E o que acontece? É sempre uma sequência, né? O povo de Israel peca, tem uma consequência de pecados, de desobediência, aí se levanta o inimigo e o inimigo então começa a oprimir. E aí por 20 anos o povo de Israel foi opresso por esse povo. E aí, Deus levantou uma mulher improvável, Débora. Débora, a Bíblia diz que ela era uma profetisa e que ela, debaixo da palmeira, ela julgava o problema do povo de Israel. Débora chamou Baraque. A Bíblia diz aqui no versículo 6 que ela chamou Baraque e ela disse assim: o Deus, ó Senhor, Deus de Israel te ordena, o Senhor Deus de Israel te ordena, vai, ajunta 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon e conduz ao monte Tamor. E aí então Baraque falou assim: eu vou, mas eu vou só se você for junto. Então ela responde assim: primeiro Baraque diz: se fores comigo irei, mas não irei se não fores. E ela então vai. Então Débora, ela é a primeira improvável dessa batalha, porque ela é casada, ela é profetisa, e ela tem essa palavra que chegou o tempo de Baraque, o comandante de Israel, se levantar para defender o povo. Mas ele fala: eu só vou se você for junto. Eu não sei qual batalha você está enfrentando, mas nesse momento, não sei se é de manhã, de tarde, de noite, que você vai estar assistindo, às vezes o Senhor fala: é a hora de você descer a batalha. É hora de você realmente estar junto e descer a batalha, estar lado a lado, junto com aqueles que estão batalhando. E assim foi Débora, essa improvável. Por que Débora é uma improvável? Porque era uma sociedade totalmente patriarcal. Era uma época em que as mulheres não ocupavam posições militares. Era um período em que só se tinha guerreiros. E aí Deus levanta uma mulher, uma mulher. Débora era uma improvável, não porque Deus não podia usá-la, mas ela era uma improvável aos olhos dos homens, ela era improvável. Ela era profetisa, ela era juíza, ela era conselheira, ela era líder espiritual da nação. Enquanto muitos procuravam um guerreiro, Deus levantou uma mulher cheia do Espírito Santo. Porque Deus, ele não depende da expectativa das pessoas. Deus procura um coração disposto para ir. E isso o Senhor encontrou em Débora. E aí Débora então desce com Baraque. E aí eles vão junto para a guerra. Baraque, ele tinha um exército, mas a vitória de tudo isso pertencia ao Senhor. Então a Bíblia diz que em Juízes 4:8, não, 4:9, diz assim: porque as mãos de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. Deus realmente fez a batalha, mas existia uma profecia que era através das mãos de uma mulher. A, a profetisa Débora profetizou que essa batalha seria vencida através das mãos de uma mulher. Então Baraque foi, ele venceu o exército, ele realmente estava vencendo acima de todas as coisas. Mas aconteceu algo que ninguém imaginava. Deus tinha preparado outra mulher. Nós estamos falando de improváveis. Mulher em batalha já é improvável. Mulher em batalha sem o marido é improvável, porque Débora venceu sem o marido.
E depois, aí Deus levantou outra mulher, uma mulher que estava escondida, uma mulher comum, uma mulher anônima, uma mulher improvável, totalmente improvável. Porque aí Deus levanta a sua arma secreta. E como isso aconteceu? Quando a guerra estava sendo ganha, o comandante de guerra foge, Cícera foge. E a Bíblia diz em Juízes 4,17, mas Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Então ela vai, Deus tem então preparado uma arma secreta. Ela não estava no campo de batalha, ela estava na casa dela. Ela não era soldado, ela não era comandante, ela não era profetisa. Jael era uma mulher vivendo a rotina dela. Quantas mulheres, às vezes, você pensa assim, mas eu não sou pastor, eu não sou líder, eu não sou adorador, eu simplesmente estou vivendo a minha rotina. Mas Deus usa os improváveis. Deus usa aqueles que não são para confundir os que são. E é justamente aí que Deus gosta de surpreender, porque Deus trabalha no secreto, enquanto todos olham para o palco. Deus trabalha no secreto. Como está a sua vida com o Senhor? Jael, ela foi forjada no secreto. Em Juízes 4,17 nós lemos que Cícera fugiu para a casa dela. A batalha não estava completamente encerrada e naquela época a batalha só era ganha quando o comandante era morto. Então podia todos os soldados estarem mortos, mas se o comandante não fosse morto, a batalha não era ganha. E aí o comandante fugiu para a casa dela. Naquela época, essa guerra era só considerada vencida dessa forma. Então Deus conduz Cícera exatamente para a tenda de Jael. Que coincidência, né? Não, não foi coincidência, não foi. Foi providência. E Jael recebe ele, Jael oferece leite, cobre ele e espera. Quando ele adormece, aí ela pega uma estaca na tenda dela e um martelo e essas ferramentas que faziam parte da rotina dela, uma estaca e um martelo. Provavelmente, Jael, ela montava, era um povo que montava tenda, e Jael, ela tinha uma habilidade, porque ela montava muitas tendas. E aí ela teve essa coragem de pegar uma estaca e um martelo e fincar na cabeça do comandante inimigo de Cícera. E exatamente nesse momento, a batalha é ganha. Exatamente assim. Quando Deus usa os improváveis, aqueles que não são para confundir os que são. É exatamente. A arma foi improvável, o lugar foi improvável e a mulher foi improvável. Ela não estava no campo de batalha, ela não usou uma espada, ela não era um soldado, ela não era treinado para batalha. Ela usou aquilo que era da rotina dela. Isso faz com que a gente olhe para nós, com que a gente pense que muitas vezes a gente não está capacitada para a batalha. Será que não? Jael mostra para nós que Deus usa as coisas improváveis, num lugar improvável, com os instrumentos improváveis para ganhar uma batalha onde o povo estava há 20 anos opresso. 20 anos opresso, por quê? Porque Deus é Deus do impossível. A palavra diz em 1 Coríntios 1, 17 a 29, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir a forte, para que nenhuma carne se glorie perante ele. E aí Deus, essa batalha para mim é a batalha mais improvável da Bíblia. São duas mulheres, uma no campo de batalha, sozinha, sem o marido, a outra dentro da casa dela, vencendo a batalha num lugar improvável, um instrumento improvável. Por quê? Para Deus provar que Ele é Deus. Que Ele é Deus. Eu não sei como você está se sentindo. Eu não sei se você acha que você está no lugar errado, na hora errada, porque você está em casa, você está vivendo a sua rotina, mas nesse momento o Senhor te fala que o Senhor vai te usar.
vai te usar da forma como Ele tem te dado habilidade na tua rotina diária para vencer as batalhas dentro da tua casa. Então, em nome de Jesus, creia, creia com a sua oração, com o seu tempo diante do Senhor, com seus votos, com seu jejum, da forma como você busca Ele, o Senhor vai te conduzir passo a passo a vencer as batalhas. Assim como Jael, o Senhor conduziu passo a passo para vencer as batalhas, assim o Senhor conduzirá você também a vencer as suas batalhas. Então, é exatamente assim que Deus trabalha. Exatamente assim. Ele escolhe aquele que ninguém escolheria. Ele levanta aquele que ninguém enxerga. Ele usa aquele que ninguém acredita para toda a honra e toda a glória ser dele. Se você acha que ninguém te enxerga, que ninguém acredita em você, que ninguém te escolheria, você é essa pessoa. Você é a pessoa que Deus quer usar para ganhar essa batalha, para que o povo de Israel seja liberto de 20 anos de opressão. Você é essa pessoa. Talvez hoje você pense isso. Eu só cuido da minha casa. A minha vida é muito simples, muito, muito simples. Ninguém vê o que eu faço. Mas Jael também vivia assim. Jael vivia exatamente assim, cuidando da casa, na rotina dela. E quando ela imaginar que um comandante ia chegar ali, mas ela apenas permaneceu fiel, ela apenas disse sim, sim para o Senhor, as duas mulheres improváveis dessa batalha. Elas simplesmente disseram sim para Deus. Elas não quiseram fama, nem poder, nem título. Elas simplesmente disseram sim para Deus. Deus transforma a fidelidade escondida em instrumento de vitória pública. Pública. Nunca despreze esse tempo que você está vivendo de preparação. Nunca despreze a sua rotina, nunca despreze o lugar onde Deus te colocou, porque é no secreto que Deus prepara para que a gente possa ser usado em público. Então, assim, em nome de Jesus, creia, creia no processo que você está passando. Em nome de Jesus, fale sim para aquilo que o Senhor coloca para você. Que Deus encontre em você um coração obediente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Hoje Deus continua procurando mulheres e homens assim, mulheres e homens improváveis, mulheres e homens que permanecem fiéis no secreto, onde ninguém vê, porque ela não estava no campo de batalha. Essa batalha foi ganha no secreto, dentro de uma casa. Deus continua buscando pessoas que permanecem fiéis no secreto. Mulheres que entendem que um simples sim pode mudar a história de uma família, de uma igreja, de uma cidade, de uma nação toda. Talvez você ache que tudo é muito simples, mas Deus continua procurando. Deus continua usando mulheres, pessoas, né? Mulheres, homens. Deus continua usando pessoas improváveis nos lugares improváveis, por meios improváveis, para realizar propósitos extraordinários. Extraordinários. Mulheres improváveis em lugar improvável, com armas improváveis para realizar o extraordinário de Deus. Porque Deus é assim, Deus é sobrenatural e agindo o Senhor ninguém impede o agir de Deus. Por isso, a vitória não depende da nossa força pessoal, a vitória depende da presença de Deus, da sua busca no secreto, do tanto que você tem buscado, do quanto você tem realmente se colocado diante do Senhor. O improvável nas mãos de Deus sempre se torna um instrumento de milagres. O improvável nas mãos de Deus sempre se torna um instrumento de milagres. Que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz, que essa palavra venha realmente fortalecer a tua fé, independente do lugar, independente da sua rotina, independente do quanto você se torna pequeno, seja fiel no secreto, seja fiel na devocional, seja fiel na oração, seja fiel nos direcionamentos do Senhor, porque Deus continua buscando mulheres improváveis, homens improváveis, em lugares improváveis, com armas improváveis, para realizar o extraordinário de Deus. Amém?